Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai tratar sobre os cobradores de falta, os maiores gols, né? Melhor dizendo, o maior número de gols de falta, né? Nós temos um vídeo especial, aliás, é o primeiro vídeo disponível aí no canal, que eu falo, discorro sobre quem foi o maior, melhor cobrador de faltas da história, né? O primeiro vídeo vai aparecer para vocês aí na descrição, o link deste vídeo. No entanto, hoje eu quero fazer uma ampliação daquilo. Lá eu coloquei o que seriam 5 critérios para os quais eu determinaria, né, na minha opinião, na minha visão, quem seja o principal cobrador de faltas de todos os tempos. Eu coloquei ali, dentre esses critérios, a quantidade de gols, porque eu entendo, assim como foi falado os maiores jogadores da história, não necessariamente o maior artilheiro seja o melhor jogador da história, né? Você tem aí jogadores que marcaram mais gols do que o Pelé em todos os tempos, e, no entanto, praticamente nenhum deles sequer pode ser cotado numa lista dos 20, 25 de todos os tempos, exceto os outros dois que jogam atualmente ainda, né? Messi e Cristiano Ronaldo, que estão cada vez mais subindo os postos nesse ranking. Os dois já com Messi próximo de passar de 800 gols, e o Cristiano Ronaldo já tendo passado dos 800. Mas aí eu quero falar sobre quem é, de fato, o maior artilheiro na história do futebol em gols de falta, cobranças de falta. Mas, sobretudo, eu quero chamar a atenção para a questão de você analisar as fontes, você observar e notar, né, que uma fonte original acaba replicando uma informação, as outras simplesmente repetem, sem citar de onde tiraram, né, como se fosse uma pesquisa daquele site, daquele portal, e, na verdade, estão replicando informações erradas. Ou seja, isso é o que nós entendemos, nós chamamos de desinformação. Você pesquisar algo, se valer por uma fonte qualquer, não verificar, não cruzar dados, não buscar contrapartidas e passar aquela coisa para frente. Então, pela quantidade de vezes que essa informação ela é replicada, ela se torna uma desinformação porque ela está transmitindo um dado errado e, querendo ou não, vai ter mais fontes, mais citações, mais repetições desse dado errado do que do dado correto, do que do dado real, né? Poucas vezes alguém vai pesquisar. Falando em fonte aqui, pedindo perdão pelo trocadilho infame, mas hoje morreu Just Fontaine, né? Marroquino, radicado na França, um jogador com uma história formidável, não era cobrador de falta, mas era um tremendo um artilheiro, e que tem uma história parecida mais ou menos com a do Marco Van Basten, no sentido de que ambos, com 28 anos, já praticamente foram decretados acabados literalmente com o futebol devido à dificuldade nas cirurgias que fizeram, no caso do Fontaine, uma época, né, em que a medicina não estava desenvolvida nem de perto como é hoje. Ele quebrou, fraturou a tíbia em vários pedaços e isso fez com que ele tardasse a retornar aos campos e o temor também de novamente machucar, a, alguma, algum erro, né, na calcificação, na forma que o osso foi colocado, enfim, posso estar falando besteira, mas basicamente é isso que aconteceu com ele. Um cara que jogou uma Copa, 58, marcou 13 gols. Marcou em todos os jogos, a exemplo do Didia, 50, e do Jairzinho, 70. Enfim, está indo entre os 5 maiores artilheiros da história das Copas, tendo disputado metade dos jogos de todos os outros jogadores que estão nessa lista ali. Metade ou um terço, um quarto de alguns deles, né? Mas mais do que isso, pelo Stade de Reims, final de Champions League, média de fato muito próxima a um gol por jogo, se não até superior em alguns momentos. Em alguns campeonatos na França, chegou a marcar mais de um gol por jogo em temporadas. E era um jogador especial, né? Vindo do Marrocos, como eu falei numa das perguntas recentes, do vídeo com várias perguntas, que é o maior jogador africano, eu excluí ele e o Eusébio dessa comparação de maiores jogadores africanos pelo fato de eles terem jogado essencialmente por seleções
né, da Europa. Mas é um jogador que é pouquíssimo lembrado, exceto quando para citar um recorde, mas é um cara muito maior do que esse recorde, né? Então, aí, mais um dos grandes nomes da história do futebol que nos deixa, Just Fontaine. Então, tem a ver até com Fontaine no sentido de que informações, né? Não há pesquisa, pouco há o que falar sobre esse cara, é o cara que fez mais gols na história das Copas, então é mais um exemplo de como as fontes, elas não se preocupam em análise, em pesquisa, em aprofundamento. E é isso que a gente tenta trazer aqui no canal História e Esporte. Aprofundamento em algum assunto, em algum tema, e além do trivial, mostrar um pouco mais. E, quando necessário, também criticar de forma consistente, né, com argumentos, mostrar que está errado. E hoje nós vamos mostrar que está errado, vamos mostrar como é replicado e quero dar um exemplo aqui antes de responder quem é o maior jogador da história, cobrador de faltas da história do futebol. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu fiz uma pesquisa muito rápida antes aqui, pesquisa só para mostrar para vocês essa sequência. Uns 10 sites internacionais, fui ver como é que é essa listagem. E deu uma lista bem coerente. Todos esses 10 portais internacionais replicando a mesma informação. Vamos lá. No site aleatório que eu achei, buscando no Google, tá, pessoal? Buscando no Google, pus em inglês, most prolific free kick takers, ou most goals scored from free kick, etc. Então, esse Total Sportal, né, totalsportal.com, mostrou a lista dos jogadores com o maior número de gols de falta marcados. Aqui, embora seja de 28 de fevereiro de 22, então o Messi ainda não estava nessa lista, de todo modo, né? Recente agora que ele chegou a 61 gols. Então, você tem lá, Juninho Pernambucano, 77, Pelé, 70, Legrotelli e Ronaldinho, 66, Beckham, 65, Diego Maradona e Zico, 60, Koeman, holandês do Barcelona, 60, Marcelinho Carioca e Rogério Ceni, 59. Aí, aqui no outro site, Sports Brief, mais ou menos repete-se essa informação, né? O Messi no nono, e aí vai indo, Rogério Ceni, Zico, Maradona. Então, você começa a ver que há uma consistência. Um ou outro número a menos, né? Aqui foi escrito errado, Ronaldinho 68, sendo que o que está acima dele é 66. Mas, mais ou menos, você vai vendo que está replicando essa informação. Aqui, nesse outro, Sports Point, ele fala aqui, compara Messi e Cristiano Ronaldo de faltas, aí ele fala da Premier League, né, especificamente, e traz novamente a lista. Mais gols de falta na história do futebol. Juninho 77, Pelé 70, Legrotelli, Ronaldinho, Beckham, Maradona e Zico, Messi, Koeman, Rogério Ceni e Marcelinho. Sportskida, de outubro de 21, então um pouco mais desatualizado, mas só para mostrar novamente a lista, né? Cristiano Ronaldo e Messi ali, fora do top 10, e na sequência entrando Marcelinho, Rogério Ceni, Koeman. Rogério Ceni não apareceu aqui, é um pouquinho à frente, então você vê que há uma inconsistência, né? 59 ali, 61, mas tudo dentro do padrão, da margem de erro no Datafolha, né? Zico, 62, Maradona, e assim vai. Nesse outro site, soccerprime.com, Juninho 77, em primeiro, né? Puxando para cima, Pelé 70, Legrotelli, Ronaldinho. Então, você mais ou menos vai vendo que nos internacionais é isso, né? Sports Ada, a lista, vamos lá. Juninho 77, Pelé, Legrotelli, Ronaldinho, Beckham, Maradona, Zico, Koeman, Messi, Marcelinho e Rogério Ceni. MPL, Mobile Premier League, .live, mesmíssima lista, replicada. Sports Beta, né? Sport Bible, de novo.
Mas aqui você tem até um pouquinho, ó, Juninho 74, eu acho que isso aqui deve ser mais antiguinho, 2 de fevereiro de 22, né? Então, mas ainda assim os números um pouco mais diferentes daqueles, né? O Juninho perdeu alguns, o Rogério está ali, mas está com o segundo, o Ronaldinho perde uns 10 gols, aí o Messi vem na sequência, Beckham, até menos, Cristiano Ronaldo, então talvez aqui eles fizeram algum critério, né, para colocar os maiores goleadores de falta. Mas esse é um dos poucos que traz uma diferença, né? Ele não considera, por exemplo, o Legrotelli e o Pelé, provavelmente pela carência, né, de você mostrar esses gols mesmo. Vai tudo na base do achismo, a gente sabe disso. Pode ser muito mais, pode ser muito menos. Assim como, mais ou menos, se você vai ver a lista de brasileiros que mais venderam discos, geralmente vai estar o Roberto Carlos em primeiro, né? Mas aí tem várias listas que colocam o Tonico Tinoco em primeiro. Eles colocam eles com 150 milhões de discos, mas está escrito lá, entre 70 e 150 milhões de discos. Quer dizer, é quase uma fonte bem fidedigna, né, para você analisar. Então, mais ou menos aqui, acredito que o Legrotelli, que jogou lá nos anos 40, 50, pelo Ginásio de La Plata, da Argentina, né, e o Pelezão, você vai aí na base do achismo. Você tem gols do Pelé de falta, você tem vídeos, mas não são muitos. E tampouco esses mesmos 70 não aparecem vídeos dele, né? Então eu confesso que esse aqui me chamou muita atenção, mas, de todo modo, me parece que houve algum critério de corte. Enfim, vamos deixar, de qualquer modo, esse aqui como um fora da curva. Embora seja totalmente sozinho, ele é fora da curva, porque ele não replica, né, as listas dos outros. Mais um outro aqui que eu achei. Vou colocar aqui, puxar. Esse último aqui que eu ia. Dois últimos, né? Esse aqui. Gimme Sport. Esse já é bem atualizado, provavelmente já depois do 61º gol do Messi, né? Exatamente, mostrando o jogo, em que ele marcou 61. Então lá, Rogério Ceni e Marcelinho, Cristiano Ronaldo 12º, Ceni e Marcelinho empatados em 10º, Koeman 60, Messi na sequência, 61, Zico e Maradona empatados, David Beckham, Ronaldinho, Legrotelli, Pelé e Juninho. Aí me chamou muita atenção, isso depois da pesquisa que eu já tinha feito, né, e de achar esses números inconsistentes, me chamou muita atenção uma postagem bem recente do Anamnesis del Futebol, do dia, né, após o dia do gol do Messi. Ele coloca uma lista, Marcelinho 78/878, que é o número de jogos, tá? Não é de tentativa. Então a média do ladinho ali. Aí Roberto Dinamite, que também não aparece em uma das listas, surge ali. O Juninho cai, de 77 para 72. Surge também o Marcos Assunção, que nós vamos falar dele aí, tem uma situação curiosa também, 69. O Zico um pouquinho a mais. Mihailovic, Sinisa Mihailovic, que não vinha aparecendo nas listas, apareceu aí. O Ruidon e o Messi. Então essa lista, a exemplo dessa outra que eu havia mencionado, são algumas que trazem números diferentes do padrão internacional. No entanto, aquelas cortaram muitos, parece que foi jogado lá para baixo, e essa trouxe alguns nomes que não estavam, que estavam muito para baixo, para cima. Né? Surgiram os nomes do Hooijdonk, da Holanda, do Mihailovic e do Assunção, e do Dinamite, esses quatro que não vinham aparecendo. O Juninho perdeu alguns gols, a gente já vai falar sobre isso também, e faz sentido, fiz essa pesquisa. O Marcelinho ganha ali, relativos à lista, 19 gols, o Zico ganha mais 6, e o Messi está ali corretíssimo. Por que o Messi está ali corretíssimo? O Messi é exemplo de alguns outros, por ser muito recente. Você coloca ali no YouTube, você tem o vídeo com todos os gols dele. Você tem todos esses fute dados, né? Sobretudo a partir do comparativo com o Cristiano Ronaldo, criou-se vários sites, excelentes por sinal,
com o raio-x dos gols de ambos, né? Então você vê lá quantos gols driblando mais de um, mais de dois, mais de três, mais de quatro jogadores, quantos gols com apenas um toque na bola, quantos de pênalti, quantos de falta, quantos de cabeça, quantos de perna direita. Eu até falei recentemente, né? Ele tem mais de 100 gols com a perna direita. Um cara que não sabe usar a perna direita tem mais de 100 gols com a perna direita, né? Enfim, por ser mais recente, por estar muito em evidência, por carreira na Europa, você tem todos os gols, né? Isso vai ter a ver com a nossa discussão eterna acerca de gols totais e gols oficiais. Como eu falei aqui para vocês no início do vídeo que tem jogadores com mais gols do que o Pelé, sim, mas é gols totais, não há aquele recorte, né? Quando vai para gols oficiais, o Pelé perde 500 gols, e muitos outros jogadores perdem tantos, mas aqui no Brasil sempre você fez o seguinte, pega os gols totais do Pelé e os gols oficiais de todo mundo, né? Então aí você compara 1.283 contra menos de 800. E aí é fácil você criar uma narrativa de que ele é o maior goleador da história. Repito, não estou questionando ele como melhor jogador, pelo contrário, mas a quantidade de informações e de criações que tem por trás misturadas à desinformação. Então tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver também com isso. Aí beleza, mas por que me chama a atenção? Vocês sabem, né, eu já falei mais de uma vez aqui, em vários vídeos, que eu sou corintiano, né? Não acho que isso desabone nada das análises que eu faço, isso não, não me torna mais passional, vocês podem ver, inclusive, qualquer análise que eu faço, inclusive falando do Corinthians, então não é a questão. Então, eu não estou fazendo isso, não estou mostrando isso porque eu sou corintiano e quero exaltar o Marcelinho Carioca. Está provado uma quantidade de desinformação absurda no que se refere, como diria a ex-presidenta, no que se refere à quantidade de gols. Então, eu vou abrir aqui para vocês, Marcelinho, gols de falta, tá? Corinthians, eu não tinha aberto essa aqui hoje nas guias, então até por isso. Vamos lá. Então, antes disso, eu vou falar acerca de uma outra lista aí do Brasil. E aí, duas listas, né? Muito curiosas. Essa aqui é uma lista que, inclusive, é o jornal Mundo Deportivo da Catalunha, né? Ela basicamente pegou aquela lista que eu mostrei para vocês, essa lista clássica, Juninho, Pelé, Legotelli, etc. E jogou o Zico lá para cima. Deu uma catapultada no Zico. Botou o Zico com 101 gols de falta, né? Então, ele vinha ali com 62 em todas. Surge essa última ali do Twitter com 68. E aí aqui nessa nós temos ele com 101. E naturalmente os amigos flamenguistas replicam essa informação. Para eles é essa a informação. Zico, primeiro com 101, segundo Juninho do Vasco, até que daí entra na brincadeira, né? Primeiro Flamengo, segundo Vasco, blá blá blá, com 76. Então, 25 gols de distância do Zico para o segundo melhor colocado. E aí é curioso que o Zico participou, eu não estou com o link aqui, porque é um stories, mas eu vou deixar na descrição. O Zico participou de uma entrevista nesses podcasts, e o cara puxou, ó, então, quero ver aqui para você, ó, Zico, vou ler para você e tal. Falou a lista, essa aqui basicamente, né? Você tá o primeiro, você é o maior artilheiro da história em gols de falta, tá? Então aqui, ó, 101, 76 fulano, 70 ciclano, Beltrano, etc. Aí o Zico fala, não tenho 101 gols de falta, não. Ele diz, né? O próprio. Ele fala, não, eu sempre peguei todos os meus gols quando eu fazia, eu anotava. Até parênteses, teve uma situação curiosa, recente, que o Zico sempre foi colocado, né? Como o maior artilheiro da história do Maracanã, e de fato é, mas com 333 gols. E a principal fonte foi ele próprio, né? As anotações dele para isso. Mas foi descoberto um gol contra o próprio Corinthians, se não me engano, na Copa do Brasil, de 89, em que ele marcou um gol, acho que de cabeça, né?
Então ele tem, na verdade, 334 gols. Ele não lembrava desse. Então ele, de fato, ele é uma fonte primária, que nós chamamos, a fonte escrita, dos próprios gols dele. E se ele é uma fonte para número de gols no Maracanã, por que não seria para gols de falta? Ele diz ali nessa entrevista que ele tem todas as anotações, ele pega lá, coloca um Pzinho quando é de pênalti, um F quando é de falta. E marcou lá 81 gols. Ele tem 81 gols. E até gerou uma brincadeira ali no podcast. Cara, então deixa eu ver aqui, tirando esses teus 20 gols, você continua em primeiro e dá, beleza, um abraço para todo mundo e tal. Então o Zico, eu falei lá no vídeo dos melhores cobradores da história, né, de falta, ele é o maior cobrador de faltas de todos os tempos, pelo seguinte, pela quantidade massiva de gols, né, pelo índice percentual de aproveitamento, certamente, né, se você vê o número de jogos e de gols de falta, mas, sobretudo, por ser o grande ícone que inspirou. Então você vê o Baggio falando que quando aprendeu a bater falta foi porque assistiu o Zico na época da Udinese, depois começou a segui-lo, né? Primeiro na seleção, na Copa de 82, e depois pela Udinese, que aprendeu a bater com ele, vendo ele. Então ele criou aquela curling do kick, né? Que é aquela curvinha de fora com a famosa rosca, baseada no Zico. Ele diz isso, fala de uma forma super emocionada. Marcelinho Carioca, da mesma forma, aprendeu com ele, vendo ele, admirando ele primeiro no Maracanã, depois nos treinos, vendo ele como da base, depois jogando com ele, né? E o Zico também passa o bastão para ele. E aí, pô, desde Zidane, desde outros jogadores que não são cobradores de falta, mas a figura do Zico. Então, ele é o maior cobrador de falta, né? Lembrando aquelas comparações que eu costumo fazer, quando eu cito Michael Jordan e outros jogadores do basquete, o Federer e outros do tênis, o Ayrton Senna na Fórmula 1 e outros pilotos, ou mesmo para times, né? Por exemplo, a seleção de 70, a seleção de 58. O maior, ele naturalmente ele tem que ser excelente, ele tem que ser um dos melhores, né? Tecnicamente, ele tem que ter números massivos, mas não é, ele não necessariamente é o melhor ou que tem o maior número de gols, enfim, de números, né? Não é o maior em número, mas ele é o mais representativo, ele é um que divide, vamos dizer assim, a história daquela modalidade, daquela questão, por conta da influência, do impacto, de como ele é grande. E eventualmente vai ter, e tem sim, em vários casos, como esses que eu citei, jogadores pilotos que possam ter superado tecnicamente ou em números ou em consistência, como recentemente eu falei do Federer e Djokovic. Então, da mesma questão, o Zico é o maior cobrador da história de faltas, assim como o Federer é o maior jogador da história do tênis. Mas o Djokovic, né, deve ser colocado como o melhor jogador da história do tênis, como o Marcelinho como cobrador de faltas, né? Mas antes, eu quero só mostrar uma outra fonte, né, o site somosfanáticos.fans, e eu cito esse pelo seguinte, porque tem muitas páginas em mídia social com esse fanático. Mas aqui é engraçado que aparece em primeiro lugar na lista Marcos Assunção com 124 gols de falta. Na sequência, o que aparece? O Jimmy Pernambucano com 77, Pelé com 70, etc. Ou seja, vai replicando. Então, para esses caras, é o Marcos Assunção mais aquela lista. Para essa lista do Zico, é o Zico com 101 mais aquela lista. E por aí vai. Na minha memória de corintiano, em primeiro lugar, mas também de alguém que acompanhou, né, efetivamente, futebol, que pesquisou e se interessou por isso, Marcelinho Carioca, 59 gols é muito pouco. Me parece muito pouco, né? Eu costumo dizer que eu lembro de ter visto 59 gols dele. Tenho na lembrança de ter visto 59 gols dele, portanto, tem mais. Né? Marcelinho surge no Flamengo, as categorias de base, ascende ao profissional, joga 2 ou 3 temporadas pelo Flamengo profissionalmente, vai para o Corinthians, passa ali 8 anos, né, no Corinthians, aí começa uma peregrinaçãozinha. Santos, Vasco,
e aí até um retornozinho para o Corinthians, passou pelo Brasiliense, jogou no Japão, em outros países, até na França, deu umas voltas para lá e para cá, alguns jogos na seleção, né? Então eu tenho muita lembrança vivaz de vários gols dele. Tem principalmente a lembrança, assim como no basquete, por exemplo, aquele jogador que você sabe que está faltando tantos segundos, é o cara que vão passar a bola para ele. E às vezes não é nem o melhor jogador do time, como era o caso do Robert Horry, né? Não é nem o melhor jogador do time, ele não é nem um jogador titular às vezes, mas é o cara que entra, que tem o poder de matar uma bola e jogava a bola nele. O Marcelinho, ele era o principal jogador do Corinthians nesse período, e ele era o cara que nos trazia a esperança de pelo menos um empate quando estivéssemos perdendo, ou ainda da vitória se acontecer, caso tivesse. Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras no Paulista de 96, aquele Palmeiras que fez 102 gols, né? 102 gols em 30 jogos, absurdo. Estava 2-1 para o Palmeiras até o final contra o Corinthians. E aí uma falta, o Marcelinho guardou lá no último minuto. É um gol pouco lembrado, mas é uma das várias. E revendo vários vídeos dele, me surpreendo com gols dele no Vasco, gols dele no próprio Corinthians, algumas competições, como uma Copa do Brasil de 2001 contra o Goianésia, né, um gol que ele faz, coisas absurdas. Então vai somando gols que eu vi e lembro de ter visto com gols que vêm me surgindo. Fica óbvio que só numa puxada ali você nota que são muito mais de 59, né? O Juninho Pernambucano, e eu fui pesquisar o porquê daquele 72, vocês viram que um outro site internacional 74, 77. O Juninho Pernambucano é o seguinte, o número de 77 de fato é correto, porém, 5 daqueles gols foram de indirect free kicks, ou seja, teve desvio, não é que um desvio que tocou, não, né? É efetivamente um gol contra, basicamente um gol contra partindo de uma falta dele. O próprio Messi, eu falo isso no comparativo com o Cristiano Ronaldo, ele tem 2 na Copa do Mundo que são gols contra, partindo de faltas dele. Então, seria justo colocar ali, não, Messi na verdade não é 61, é 63 faltas. Ele paga uma falta, o cara faz o gol contra. Então, eventualmente tem um cruzamento do Juninho. Eu não pude ver quais sejam esses 5 gols, mas todos os cruzamentos que eu fiz é isso, essa informação. Gols de indirect critics. De todo modo, vamos jogar para 77, vamos manter o 77. Vocês viram naturalmente que esse 124 do Marcos Assunção é mais um caso semelhante ali, né, ao do Nico Tinoco, né, não faz sentido nenhum, e o Zico próprio desmentiu, né? Então vamos considerar o Zico 81, o número de gols dele, tá? Vamos pegar a palavra do Zico e vamos jogar 81 e vamos considerar o 77 do Juninho. Será que ainda dá para dizer que é Zico 81, Juninho 77, primeiro e segundo? Resposta para vocês é que não. Quero fazer aqui o props, né, que a gente chama no inglês, que dá o louvor a quem de direito. Então, um abraço aí. Vou até tentar achar o Tomás Rosalino, mandar para ele, né? Ele tem perfil no Twitter, vou mandar esse vídeo para ele. Pedir para ele também, de repente, a gente até futuramente compartilhar e fazer um bate-bola. Mas eu vou me basear no texto dele. Eu não estou me baseando no texto dele, é uma fonte aí que ele está garantindo. Eu já vou mostrar para vocês. Mas, enfim, Tomás Rosolino, desculpa. O site Meu Timão, né, falando do Corinthians, ele é um site que ele traz uma mescla, né, de opiniões, blog, mas também de muita pesquisa, e pesquisa bastante séria, né? Tomando por base o almanaque do Timão, do Celso Unzel, mas também os caras indo atrás e contato com imprensa, jornais, é uma coisa bem séria, bem legal. Sei que outros times também fazem isso, outros sites de times também, mas eu estou falando especificamente aqui. E o Tomás Rosolino, ele fez uma pesquisa brutal acerca dos gols do Marcelinho, motivado naturalmente pelo corintianismo, mas pela essa certeza, essa intuição que nós temos todos. A conclusão foi, no mínimo, 86 gols de falta na trajetória como profissional. Portanto, 5 a mais do que o Zico afirma ter feito,
e 9 a mais do que o Juninho Pernambucano somados ainda os gols indiretos. Mas não é isso, não é que ele está dizendo, eu fiz uma pesquisa e é isso mesmo. Não. A diferença, e aqui vai valer para o próprio Zico, para o próprio Juninho, para todos os outros, a diferença é que o Tomás Rosolino, ele conseguiu notícias descritivas, ele conseguiu quase em todos os vídeos dos gols. Apenas 3 dos 86 gols que ele anotou do Marcelinho, ele não conseguiu. Importante uma informação que ele coloca para nós aqui. Marcelinho fez 6 gols de falta em 2001 e 10 em 2003, todos registrados, né? Vale lembrar que na época do Gamba Osaka, em 2002, Marcelinho seguiu em alta, provavelmente, né? Então ele não conseguiu informações relativas ao Gamba Osaka, ele não conseguiu vídeos. Mas até por essa média, como eu disse ali, em 2001 ele tem 6 gols de falta, em 2003, 10. Quer dizer que em 2002 não tem nenhum, será? Possivelmente, ele tem. Ele tem contato, né? Já tentei contato com o clube, com emissoras que transmitiam o campeonato. Vejam só, aí que eu falo da seriedade. Mas ainda não conseguiu, né? De todo modo, aqui tem 57 gols do Marcelinho pelo Corinthians. Então, repare que se você somar os gols dele pelo Corinthians, o gol dele pela seleção, você chega nos 58, que a maioria das fontes cita 59, né? Então, talvez esse Ajaccio, time francês, nenhum gol. Então, se você somar Corinthians, o time francês e a seleção brasileira, né? Amistoso contra a Iugoslávia em 98, já dá os 59. E aí tem todos os gols pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Almácia, pelo Brasiliense, pelo Santo André, inclusive contra o Corinthians ele marcou um gol. Eu me lembro disso, 2 gols dele pelo Santos. Ou que seja, vamos somar então Corinthians e Santos, 57 mais 2, 59, já fechou. 86 gols. Mas aqui está, minha gente, a ordem cronológica dos gols de falta do Marcelinho, datando lá de 1991 pelo Flamengo até 2009 contra o Corinthians, o último gol dele pelo Santo André. Então tem apenas 3 dos 86 gols dele, um brasiliense contra o Guará, Santo André contra o Olímpia e Santo André contra o Oeste, que não tem vídeo. O restante, se não tiver vídeo, vai ter um texto original, que é o caso do gol do francês, né? Está escrito ali por uma falta. Então, 86 gols é mais que os 81 do Zico, mais que os 77 do Juninho Pernambucano. Mas será que esses gols do Marcelinho? Vejam, aí a gente vai estar incorrendo no quê? No questionamento que é feito aos gols do Pelé e que no Brasil é crime você questionar os gols do Pelé. Isso é os europeus que querem blá blá blá. Beleza. Mas ainda assim, se você faz uma análise corrida bem simples de todos os jogos, você vai ver que a maioria deles foram em campeonatos pelo Corinthians ou pelo Flamengo, né? Enfim, ou outros clubes brasileiros. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, campeonatos estaduais. Maioria, grande maioria deles. Você tem gols pela Copa Comebol, você tem gols pela Copa Bandeirantes, de 94, você tem gols vários. E na minha análise, pouquíssimos mereciam ser excluídos, como esse aqui também não tem vídeo, né? Corinthians versus Seleção do Vale do Paraíba, amistoso, preparatório. Corinthians versus Seleção de Pouso Alegre, 2, deve ser excluído, vamos supor assim. E além desse, tinha um terceiro, que eu me lembro que eu vi que foi um jogo também bem estranho. Não vou saber dizer qual aqui. O restante são times de primeira, segunda divisão, em alguns casos, os times internacionais, vários gols contra os principais clubes brasileiros, como eu disse. Vocês podem olhar aqui, vou deixar o link também. Então, esses 2 gols que eu falei que eu poderia tirar, né, vamos colocar assim, que foram jogos preparatórios do Corinthians, cai para 84. 84 é mais do que 81 e é mais do que 77. Então, portanto, pessoal, o maior artilheiro, o jogador que mais tem gols de falta na história, com fonte, com comprovação, com pesquisa, não é blog, não é desinformação, é Marcelo Pereira Sursim, Marcelinho Carioca, o ídolo corintiano.
E aí fica mais um caso para vocês pesquisarem, procurarem, compararem, se aprofundarem, não se darem por satisfeitos com vi aqui tal coisa. A tal da fake news, que a gente pensa que é para político, que é para A, para B ou para C, está em tudo, né? E no futebol, que é um lugar, né, de paixão, de clubismo, de preferência, etc., natural que vai ter. Mas está aí para vocês. O maior artilheiro da história do futebol em cobrança de falta, até que se prove o contrário, até que se ache, que se traga e se coloque. Marcelo Pereira Chussin, Marcelinho Carioca. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.